Os paranormais. Em um relatório secreto de 1972, publicado posteriormente pela CIA, a agência procurou fazer uma análise racional da ameaça da guerra parapsicológica soviética. Talvez devido à sua própria insegurança nessa área, o relatório da CIA continha uma mescla de escapismo e alarmismo. Os esforços soviéticos em relação à pesquisa psi poderiam habilitá-los, mais cedo ou mais tarde, a fazer uma das seguintes coisas: a. Tomar conhecimento do conteúdo de documentos americanos altamente secretos acerca do movimento de nossas tropas e navios, além da localização e natureza de nossas instalações militares. B. Moldar à distância os pensamentos de nossos principais líderes militares e civis. C. Causar à distância a morte instantânea de qualquer oficial americano. D. Desativar à distância equipamentos militares americanos de qualquer tipo, inclusive espaçonaves. Embora o relatório fosse altamente especulativo, alguns observadores militares e parlamentares reagiram às suas nebulosas advertências. No final dos anos 70, Charles Rose, um congressista da Carolina do Norte, reuniu um pequeno grupo de colegas interessados no uso estratégico da parapsicologia. Rose era respeitado em seu meio, presbiteriano convicto e ex-promotor do estado da Carolina do Norte. Assumir a responsabilidade pelo setor de informática, atuava como membro importante da Comissão do Serviço Secreto do Congresso. No campo da parapsicologia, Rose achava que a pesquisa psíquica com fins militares era prejudicada pelos céticos, tanto do Pentágono como na CIA. Ele próprio estava longe de ser cético. Segundo o jornalista Ron McRae, Rose, certa vez, testara a influência da telepatia, procurando influenciar Thomas O'Neill, porta-voz da Câmara dos Deputados, para favorecer um projeto que beneficiaria sua região. Como Rose se recusou a discutir o assunto com McRae, os resultados dessa experiência política jamais chegaram aos ouvidos do público. Nesse meio tempo, no rastro do seu próprio relatório, a CIA assumir a supervisão secreta na maioria das pesquisas parapsicológicas. Uma dúzia de agentes receberam a tarefa de observar tecnologias com possíveis aplicações em áreas militares ou secretas. Um dos primeiros resultados desse trabalho aconteceu em 1973. Quando tais agentes tomaram conhecimento de uma promissora experiência na área da clarividência, capacidade de ver objetos ou ações à distância aparentemente impossíveis no tempo e no espaço, que estava sendo realizado no Instituto de Pesquisa de Stanford Research Institute, que mais tarde se tornou internacional, em Menlo Park, na Califórnia, próximo a São Francisco. O parapsicólogo Edward Naumov, vítima da interrupção do intercâmbio de informações psíquicas entre o Ocidente e o Oriente, no início dos anos 70, foi condenado a 2 anos de trabalhos forçados por cobrar por suas palestras. Foi libertado em 1975, aparentemente em resposta aos apelos de colegas ocidentais. O cientista tcheco Zdeněk Reždák, figura principal de um congresso internacional sobre psicotrônia realizado em Praga em 1973, acredita que esse aspecto da parapsicologia deveria abranger todas as interações entre a consciência, matéria e energia, e não apenas atividades militares. Na foto da extrema-direita, delegados do congresso reúnem-se na Casa da Cultura dos Funcionários de Ferrovias para um dos vários seminários que abordam temas tão diversos quanto psicocinese, antropologia cibernética aplicada, que o Congresso definiu como a arte de transferir energia vital para os doentes. O SRI, Instituto de Pesquisa de Stanford, era uma instituição científica séria e conservadora.
e a experiência estava sendo conduzida por dois físicos de renome. Harold Puthoff, ficara conhecido como inventor do laser infravermelho regulável e autor de Fundamentos da Eletrônica Quântica, texto básico nessa área. Russell Targ e seu companheiro realizaram um trabalho respeitável com laser a gás. Harold Puthoff ingressaram no campo da pesquisa psíquica no final dos anos 60, através da física avançada de partículas, especulando sobre a natureza de certas partículas hipotéticas que os teóricos sugeriram poderem mover-se para frente e para trás no tempo. Puthoff concluiu que algumas de suas propriedades eram semelhantes ao tipo de coisas relacionadas com a função psíquica. Em 1972, ele deixou seu cargo acadêmico na Universidade de Stanford para ligar-se ao SRI, onde se dedicou em tempo integral à pesquisa parapsicológica. Foi contratado por Targ, cujo interesse na área levara a inventar um aparelho eletrônico para experimentos de conhecimento extrasensorial, testando inclusive as habilidades paranormais da própria filha. Responsável por levantar seus próprios fundos, os pesquisadores do SRI obtiveram seu primeiro patrocínio da Fundação para Pesquisas Científicas Ilimitadas, organização fundada por George Crush, um empresário do Texas, dono de um restaurante de frango frito. Targ não tardou a ir também em busca de ajuda oficial. Para evitar conotações sobrenaturais, apresentou a ideia de clarividência sob o nome de visão à distância. Tais esforços foram recompensados quando Puthoff e Targ fizeram um acordo com a CIA e possivelmente também com outros departamentos governamentais para realizar estudos na área. Sob a orientação supervisionada, assim, um grupo de agentes selecionaram uma rede de locais específicos ao redor do mundo, alguns deles secretos, nos Estados Unidos, na União Soviética e na China. Em outro grupo, selecionaram os locais ao acaso e transmitiria sua latitude e longitude em código ao SRI, lá na base. Os participantes teriam que descrever o que conseguiram ver no lugar indicado pelas coordenadas. Isto deu ao projeto seu nome, Scanat, a partir de scanning, exame, procura e coordenadas. Para eliminar qualquer possibilidade de fraude, alguns locais da União Soviética e da China foram selecionados em territórios então desconhecidos pela CIA. As áreas foram colocadas sob a observação de satélites espiões 2 a 3 meses após a realização dos testes de visão à distância. Até então ninguém sabia ao certo o que havia no local. Os testes do projeto Scanat tiveram início em maio de 1973 e prolongaram-se por 2 anos. A maioria dos agentes que participaram da experiência não tinham qualquer experiência parapsicológica. Ella Hamd, que revelou grande habilidade para a visão à distância, era um fotógrafo autônomo. Richard Bach era autor de Fernão Capela Gaivota, best-seller de 1970. Os outros 3 voluntários cientistas do SRI e membros da equipe. 2 participantes experientes completaram a lista. Um era o artista paranormal profissional Ingo Swan. O outro era Pat Prince, homem de negócio oficial da polícia aposentado de Burbank, na Califórnia. Ao oferecer seus serviços a Puthoff por telefone, Prince enfatizou sua capacidade de utilizar habilidades paranormais na captura de criminosos. Em um impulso instantâneo, Puthoff decidiu testar seu interlocutor, forneceu-lhe as coordenadas de um local selecionado pela rede da CIA. Nem Puthoff nem Prince sabiam disso, nem as coordenadas eram de mas as coordenadas eram de uma instalação militar a cerca de 190 km no sudoeste de Washington. Dentro de 10 dias, Puthoff recebeu pelo correio a resposta de Prince. A carta de 5 páginas descrevia em detalhes um complexo de edifícios e áreas subterrâneas de armazenamento. A descrição começava por uma vista aérea 450 metros acima do local e depois aproximava-se cada vez mais, como Prince fornecendo particularidades tais como a aparência dos terminais de computador e as placas de identificação sobre as mesas. O ponto mais alto da viagem mental de Prince aconteceu quando ele quebrou a cabeça em um arquivo trancado. As pastas lá dentro ostentavam um estranho conjunto de etiquetas: bola taco, bola 4, bola 8, bola 14, cesta, bolso lateral. Algo divertido, Puthoff transmitiu a informação de Prince aos contatos da CIA. Para sua surpresa, eles confirmaram que a descrição estava basicamente correta, e a CIA tinha certeza que Prince não poderia ter tido acesso à informação por canais normais. Aparentemente ele fora aprovado com distinção.
Anos mais tarde, entretanto, uma dúvida seria lançada sobre o projeto Scannet. Em 1977, John William, um jornalista científico, verificou as coordenadas em questão e descobriu que no local correspondente só havia pastos, colinas esparsas, alguns rebanhos de ovelhas e muito excremento. O assunto tornou-se ainda mais polêmico quando William pediu uma explicação dos fatos a James Foote, um agente da Marinha ligado ao projeto Scannet. Foote consultou fontes secretas e respondeu que, apesar da descoberta de William, o teste fora válido até onde pudera ser constatado pelos investigadores. Foote forneceu ainda várias outras explicações que variavam desde a possibilidade de algum erro na especificação das coordenadas até a ideia de que Prince lera a mente de um dos contatos militares do projeto, ao invés de concentrar-se nas coordenadas. Talvez a verdade a respeito deste teste inicial jamais venha a ser esclarecida, mas segundo vários artigos e livros sobre o projeto, inclusive o trabalho de Ron McRae de 1984, Mentes em Guerra, o índice de sucesso do Scannet foi significativo. Talvez os resultados não tenham sido revelados de maneira oficial devido ao caráter sempre secreto do projeto. Alguns dos resultados mais surpreendentes foram obtidos por Hugo Swan. Em um caso, os experimentadores citaram as coordenadas 40.20 sul, 70.14 leste e pediram a Swan que respondesse de imediato, sem consultar um mapa. Swan descreveu uma ilha, talvez uma montanha, erguendo-se através de um teto de nuvens. O solo parece rochoso, muito frio. Edifícios dispostos de madeira de maneira matemática. Um deles é de cor laranja. 2 tanques cilíndricos brancos muito grandes. Swan descreveu em detalhes uma estação franco-soviética de pesquisas meteorológicas na ilha Kerguelen, próxima ao Círculo Ártico. Em meados dos anos 70, se tornou pública sua satisfação com os resultados obtidos pelo SRI, enquanto outra avaliação independente, feita pelo analista Joseph Ball, chegava a uma conclusão semelhante. No entanto, o futuro da visão à distância com fins militares permanecia incerto, embora o Ball concordasse que os estudos realizados pelo SRI haviam obtido manifestações de percepção extrasensorial amplamente convincentes para justificar que se considere seriamente sua possível aplicação militar. Ele acreditava que a clarividência jamais teria condições de substituir métodos convencionais. A espionagem paranormal seria apenas um auxiliar do serviço secreto convencional, escreveu Ball. Uma vez que os métodos psi jamais existiram sozinhos, por serem incertos e duvidosos. O projeto Scannet foi somente o início das pesquisas sobre a visão à distância, realizado pelo SRI. A maioria dos agentes Scannet também participou de outros testes mais divulgados, levados a efeito pela Marinha e por outros órgãos governamentais no decorrer dos anos 70. Nesses testes, uma equipe de pesquisadores visitava um local das vizinhanças desconhecido pelo vidente, que permanecia no SRI. Em seguida, em um horário previamente combinado, o vidente tentava descrever desenhar o local onde estava a equipe. Tais experiências chegaram por vezes a igualar um índice de sucesso que se afirmava ter sido alcançado pelos testes iniciais do projeto Scannet. Embora nenhum agente obtivesse 100% de acerto. Juízes independentes concluíram que suas descrições e desenhos coincidiram com alvos reais em taxas muito superiores às que poderiam ser obtidos por acaso. Alguma vez, Pat Prince conseguiu descrever edifícios, estaleiros, estradas e jardins com grande exatidão. Numa delas, chegou mesmo a reconhecer e dizer o nome do alvo. Em 1977, os pesquisadores do SRI realizaram testes a bordo de um pequeno submarino, fechando assim um ciclo de experiências psíquicas inaugurados pelo duvidoso caso Nautilus. Em 2 testes, o submarino Taurus, carregando um vidente como parte de sua tripulação de 5 pessoas, foi rebocado por quilômetros sobre a superfície do mar, antes de submergir. Tal como Targ observou com ironia, aquela provavelmente seria a primeira vez que agentes paranormais demonstrariam suas habilidades, sofrendo de náuseas. O Taurus submergiu próximo à ilha Santa Catalina, ao largo da costa sul da Califórnia. Como alvo para esse teste foram escolhidos 6 lugares nos arredores da Baía de São Francisco, a uns 800 quilômetros do submarino. Em um horário previamente combinado, 2 pesquisadores do SRI escolhiam um dos alvos ao acaso e faziam-lhe uma visita de 15 minutos. Na primeira experiência com o especialista em visão remota, Hela Hamid, o Taurus mergulhou a mais de 150 metros.
Na hora determinada, Hamilton descreveu o alvo daquele dia como um objeto alto e nebuloso. Uma árvore muito enorme e alta, com um montão de espaço atrás dela. Sinto como se houvesse um abismo, uma cerca ou um penhasco por trás. A descrição parecia combinar com o local, o alto de uma colina em Portola Valley, dominada por um imenso carvalho cercado de árvores e arbustos menores. No segundo teste, feito com Igor Swan, o Tauro submergiu a 75 metros. Swan fez um esboço das impressões que recebi e forneceu uma descrição do local. Piso plano de pedras, paredes, pequeno tanque de água, piso de pedra avermelhada, portas grandes, pessoas andando, um espaço fechado. Os juízes consideraram que o esboço combinava com o alvo um pequeno shopping em Montevideo. Embora tais sucessos fossem aparentemente comuns, os videntes costumavam errar com frequência quando resolviam interpretar as sensações. Em uma das experiências iniciais, Richard Barr descreveu com precisão o interior de uma igreja escolhida pela equipe, mas interpretou o altar como um balcão de uma empresa de aviação. Esse erro básico deu origem aos demais. A cruz atrás do altar foi descrita por baixo como um logotipo exposto na parede do terminal. Para evitar tais problemas, os agentes recebiam orientação para apenas descrever objetos, arranjos e ações. Entretanto, a conclusão mais importante, a que se chegou através de uma série de experiências à distância realizada por todo o país, com a mesma precisão dos testes de Menlo Park, foi mostrar que a amplitude da distância não interferia nos experimentos da visão remota. Isso era muito importante para o trabalho do SRI, com comunidades militares e secretas. A experiência do SRI possibilitaram também uma outra descoberta, talvez ainda mais relevante do que a anterior. Embora tão difícil de acreditar que Puthoff e Targ quase deixaram de mencioná-lo no relatório por eles publicado, em um capítulo intitulado Considerações acerca do tempo, os dois físicos citaram algumas ocasiões no laboratório em que os agentes dos testes descreviam os locais-alvo, antes mesmo que a equipe lá chegasse. Na verdade, antes que o próprio alvo houvesse sido escolhido. Dois desses relatos foram tão precisos que ambos se sentiram compelidos a estudar mais profundamente o assunto. Em testes subsequentes, descritos por Puthoff e Targ, uma publicação especializada em 1976, a equipe do SRI continuou a adotar procedimento idêntico ao anterior, exceto pelo fato de que agora se pedia a cada agente para descrever o alvo durante um período de 15 minutos, que terminava 5 minutos antes de o alvo ser escolhido e 20 minutos antes de os pesquisadores chegarem lá. Em 4 tentativas diferentes, relataram Puthoff e Targ, os agentes conseguiram 4 acertos. Uma marina, uma fonte em um jardim, um balanço em um pequeno parque, a prefeitura de Palo Alto. Os dois pesquisadores também não conseguiram encontrar explicação para o sucesso sem precedentes desse experimento. Isso parecia comprovar os poderes de pré-cognição. Definitivamente, tais experiências foram o ponto alto do trabalho de Puthoff e Targ no SRI. Em 1982, Targ abandonou a empresa, alegando insatisfação com o patrocínio quase exclusivamente do Exército a seu trabalho. Fundou uma firma de consultoria paranormal chamada Delphi Associates, que, segundo se consta, possibilitou que seus sócios ganhassem e perdessem uma pequena fortuna. Comercializando ações no mercado da prata, Puthoff deixou o SRI alguns anos depois. Enquanto assim parecia satisfeito com os resultados do SRI, os testes de visão à distância realizados lá receberam seu quinhão de críticas. Alguns observadores insinuavam que, ao comparar descrições fragmentadas com alvos conhecidos, o critério de julgamento permitia uma margem de interpretação muito ampla. Além disso, uma vez que os agentes costumavam ser levados aos lugares que haviam visto, sendo testados novamente nesses mesmos locais, as descrições subsequentes poderiam ser enriquecidas de forma a prejudicar um julgamento imparcial. Uma crítica ainda mais polêmica partiu de observadores que alegavam que Swan, Prince e vários outros membros da equipe do SRI, inclusive Puthoff, pertenciam à confraria da Cienciologia, uma organização que endossa a existência da telepatia e das experiências fora do corpo. A maioria dos relatos do projeto desenvolvidos pelo SRI confirma que pelo menos Puthoff, Swan e Prince frequentaram o curso de Cienciologia.
O repórter da ciência, John Wilhelm, por sua vez, declarava que, com certeza, todos os três possuíam o mais alto grau hierárquico dessa confraria. Alguns críticos insinuavam ainda que o desejo de provar que os princípios por eles defendidos eram corretos poderiam ter prejudicado o julgamento dos pesquisadores, conscientes ou inconscientes. Consciente ou inconscientemente. O próprio Puthoff defendeu-se desse ataque violento, chamando a atenção para o seu rígido sistema de controle. A maior parte de nossa experiência era controlada por pessoas que nada tinham a ver com a cienciologia. Russell Itarra, que não pertenceu à confraria, foi mais contundente, afirmando que essas críticas resultavam de puro preconceito religioso. Obviamente que, com o próprio Himmler, reconheceu a concentração de cienciologistas no SRI podia ser explicado pelo interesse natural dos adeptos em trabalhar com um assunto no qual acreditavam. Em meados dos anos 70, enquanto as pesquisas psíquicas com fins militares prosseguiam no SRI e em alguns outros locais, a atitude oficial do governo soviético passou por uma transformação radical. Um dos primeiros a sofrer com essa mudança foi Eduard Naumov. Em 1974, após anos de ataque a Naumov, através da imprensa, as autoridades soviéticas prenderam-no alegando irregularidades financeiras. A agência de informação Associated Press divulgou que o verdadeiro crime do pesquisador fora recusar-se a romper relações com seus colegas ocidentais. Embora Naumov fosse colocado em liberdade no ano seguinte, sua prisão marcou o fim da abertura soviética. Dali em diante, os pesquisadores ocidentais já não conseguiram que seus colegas orientais discutissem estudos realizados na área militar ou no serviço secreto. Para alguns observadores, esta era uma prova de que os russos tinham muito a esconder. Esse suspeito foi reforçado em 1977 por um incidente que envolveu indiretamente Eduard Naumov. Após sua libertação em 1975, Naumov encontrara trabalho provisório no laboratório de biofísica do Instituto Estadual de Controle de Pesquisas Biomédicas em Moscou. Apesar do nome, o laboratório realizava algumas experiências no campo da parapsicologia. Em 1977, um homem para quem Naumov trabalhava no Instituto, Valery Petukov, enfrentou problemas legais ainda maiores do que os de Naumov. Petukov foi preso pela KGB ao passar um estudo científico, aparentemente sobre possível mecanismo biológico de telepatia, para Robert Todt, correspondente do Los Angeles Times em Moscou. Todt teve tempo apenas de olhar de relance a primeira página do documento antes de ser preso também. Durante seu interrogatório, tornou-se claro que para Todt que as autoridades soviéticas acreditavam que o documento contivesse informações secretas de alguma relevância. Alguns pesquisadores psico-ocidentais, no entanto, acharam que o incidente visava apenas confundir a opinião pública internacional. Na mesma época, os esforços dos americanos para acompanhar as pesquisas psíquicas soviéticas, cada vez mais secretas, atingiram níveis excêntricos. No mesmo ano em que Petov tentara compartilhar com o Ocidente suas experiências no campo da telepatia, a Marinha dos Estados Unidos gastou $5.111 para comprar um aparelho supostamente movido por energia psíquica chamado Estação Analisadora de Imagem Multiespectral. O aparelho pertencia a Charles Whithouse, massagista e paranormal da Virgínia, que vendia equipamentos supostamente psicotrônicos, dispositivos geralmente eletrônicos que, segundo ele dizia, utilizavam poderes psíquicos. Sem muitos comentários a respeito do funcionamento do seu aparelho, Whithouse garantiu que a pequena caixa preta era uma solução para os problemas da Marinha de localizar submarinos, assegurando que o operador do aparelho localizaria qualquer submarino soviético, bastando colocar a foto do mesmo na máquina. O operador veria mentalmente um retrato nítido dos arredores da embarcação. É possível detectar um submarino dessa maneira, declarou o capitão
Robert Skillen, que na época era o chefe do Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa Fotográfica da Marinha. Feito o contrato, Whithouse assumiu o treinamento de vários funcionários de Skillen, alguns dos quais haviam pertencido a si. Skillen considerava o aparelho confiável e garantia que durante um teste a pequena caixa preta levara os pesquisadores a um submarino escondido. Segundo Whithouse, a caça aos submarinos era apenas uma dentre as várias utilizações do versátil dispositivo. Utilizava também para tratar pacientes com câncer, localizando supostamente perfurações e desequilíbrios em suas auras, que então podiam ser tratados por iluminação com luzes coloridas. Aparentemente a máquina de Whithouse poderia curar inúmeras outras doenças. O manual do operador incluía até mesmo uma receita para combater os efeitos subsequentes às bombas atômicas de hidrogênio. Infelizmente para Whithouse, tais declarações atraíram a atenção de investigadores do Departamento de Ética Médica da Virgínia. Acusado de enganar os pacientes, Whithouse migrou para a Tailândia, onde passou a morar, na esperança de uma vida mais tranquila. A abrupta partida de Whithouse não foi o único problema. No final dos anos 70, segundo o repórter Ron McRae, um serviço secreto da Marinha testou a capacidade de 34 paranormais para localizar submarinos soviéticos que carregassem bombas. Uma habilidade vital, embora fora do alcance tecnológico da Marinha. Uma beneficiária da nova iniciativa foi uma cartomante de Washington, identificada com o pseudônimo de Madame Zodíaco. Toda terceira terça-feira do mês, Madame Zodíaco abria seu consultório mais cedo para uma visita muito especial. Um comandante da Marinha com trajes civis e carregando uma maleta trancada. A maleta continha $400 mil em dinheiro. Para a cartomante, um pacote de fotos de submarinos soviéticos e mapas oceanográficos indicando as prováveis rotas de submarinos ao longo da costa leste dos Estados Unidos. A função da cartomante era confirmar as posições das embarcações e prever seus deslocamentos. A sorte repentina de Madame Zodíaco durou 11 meses. Entre 1979 e 1980, a Marinha nunca trouxe a público os resultados do projeto. Na verdade, seu Departamento de Relações Públicas negou que tivesse utilizado paranormais para localizar submarinos. Não bastante, pelo menos uma figura de destaque na guerra antissubmarina continuava convicto do valor de métodos não convencionais e não fazia segredo disso. Em 1984, Ron McRae relatou que o Dr. Joey Lawson Jr., ex-chefe do Comando de Sistemas Eletrônicos da Marinha, declarou-se convencido havia mais de uma década de que a percepção extrasensorial era uma arma certa para combater submarinos. Apesar dos ridículos conflitos com cartomantes e charlatões, os americanos temiam os progressos parapsicológicos para lá da cortina de ferro. Um coronel do exército, John Alexander, levantou o espectro da utilização de armas psíquicas por parte dos soviéticos em um artigo publicado na Military Review em dezembro de 1980, em meio a ensaios mais convencionais acerca de novas táticas e mísseis. O artigo de Alexander ostentava o título "O Novo Campo de Batalha da Mente. Sintonize-me, Spock." E em seu texto ele advertia: o armamento psicotrônico acrescenta uma nova dimensão nos campos de batalha que desafiaram conceitos tradicionais de tempo e espaço. A crença do próprio Alexander em poderes psíquicos foram reforçadas por sua experiência de combate no Vietnã. Ao longo de sua experiência como comandante em um grupo especial do exército, ele atribuiu sua sobrevivência à intuição, que o ajudaram a escapar vivo das mais perigosas missões. Certa vez, participando de uma patrulha numa marca do território Vietcong, Alexander conta que repentinamente sentiu necessidade de parar, sem qualquer razão lógica. Começou então a recuar. De novo, algo o fez estancar. Ao olhar para baixo, Alexander viu que sua bota arrastava o fio detonador de uma bomba armadilha. Se tivesse recuado alguns centímetros a mais, provavelmente teria perdido as duas pernas. Ele admitiu que o conceito de guerra psíquica pode incentivar a imaginação, favorecendo um certo exagero, mas não bastante. A pesquisa nessa área é antiga e as possibilidades de utilização desse tipo de arma têm sido muito exploradas. Sendo mais específico,
há armas que atuam sobre o poder da mente, cuja capacidade letal já foi suficientemente comprovada. O interesse militar americano por arma psíquica enfraqueceu significativamente ao longo dos anos 80, em parte devido à barreira criada pela imprensa contrária à ideia. Mas o antigo sonho de espionagem paranormal permaneceu vivo e forte. Quando os revolucionários iranianos tomaram 52 cidadãos americanos como reféns na embaixada dos Estados Unidos em Teherã, no ano de 1979, o Conselho de Segurança Nacional recorreu a um claro-evidente do SRI para tentar ampliar as escassas informações acerca das condições dos reféns. O paranormal Kate Harari concentrou-se em um deles que, segundo seu relato, sofria um grave distúrbio no sistema nervoso. Esse homem, disse Harari, será libertado em junho de 1980. Quando junho chegou, os iranianos realmente libertaram Richard Quinn, cuja esclerose múltipla se adaptava perfeitamente à descrição de Harari. O aparente sucesso do paranormal levou o Conselho de Segurança Nacional a autorizar vários outros trabalhos com ele e com Igor Swan. Ambos forneceram novas informações acerca da saúde e localização dos demais reféns. Visão à distância em laboratório. Igor Swan estava aborrecido em 1973. O artista sensitivo nova-iorquino encontrava-se encerrado no Instituto de Pesquisa de Stanford, SRI, em São Francisco, com o pesquisador Harold Puthoff, tentando determinar se o raio laser que ardia na sala ao lado era verde ou vermelho. Swan acreditava que tais testes acabariam por banalizar seus dons paranormais. Por que não fazemos algo excitante? Perguntou. Swan era um veterano em testes de visão à distância, planejados para medir as habilidades de clarividência. No ano anterior, participaram de uma série de experiências da Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, onde foram desafiados a descrever quadros e outros objetos escondidos pelos pesquisadores. Swan julgaram os resultados extremamente significativos, uma vez que demonstravam sua capacidade de sair do corpo físico e flutuar até o local dos objetos. Agora ele desejava repetir tais façanhas a distâncias maiores. Se lhe fornecesse apenas os dados relativos à latitude e longitude. Swan disse a Puthoff seria capaz de visualizar qualquer local sobre a face da Terra. Curiosos, Puthoff e seu companheiro de pesquisa de Stanford, Russell Targ, deram a Swan as coordenadas de um local a nordeste do Monte Hekla, um vulcão da Islândia. Sem nem ao menos consultar um mapa, Swan imediatamente respondeu: vulcão a sudoeste, acho que estou sobre o mar. Suspeitando que a resposta de Swan demonstrava mais uma familiaridade com a geografia mundial do que propriamente uma habilidade paranormal, os pesquisadores pensaram em planejar testes ainda mais complexos, a partir de coordenadas mais obscuras. Swan saiu tão bem ao descrever locais desconhecidos quanto anteriormente, inclusive quando se referiu à pouco conhecida estação meteorológica de Kerguelen, uma pequena ilha no sul do Oceano Índico. Em outra experiência, o paranormal respondeu com decisão: oceano, ao lhe serem dadas as coordenadas de um determinado local do Pacífico Norte. E após ser informado da latitude e longitude da margem oriental do Lago Vitória, na África Central, falou de uma misteriosa sensação de velocidade sobre a água e de contato com o solo na margem ocidental de um lago. O aparente sucesso de Swan em testes de visão à distância chamou a atenção inclusive da CIA, que recomendou ao SRI uma pesquisa feita entre 1973 e 1975. Puthoff e Targ foram incentivados a ampliar os objetivos da pesquisa, introduzindo algumas alterações nos procedimentos. Um ou mais participantes visitaram os alvos escolhidos nas vizinhanças, enquanto o vidente isolado no SRI registraria suas impressões. Em seguida, os juízes independentes visitariam os locais para avaliar a precisão das descrições. A equipe do SRI conduziu mais de 50 experiências semelhantes, sendo que os resultados de 2/3 delas foram considerados corretos. Outros relataram êxitos equivalentes ao procurar repetir os testes. As páginas seguintes mostram exemplos de trabalho desenvolvidos pelo Laboratório de Pesquisa de Anomalias
na área de engenharia, na Universidade de Princeton, pela Fundação de Ciências da Mente de Santo Antônio, no Texas, e pela Sociedade Mobius de Los Angeles, na Califórnia. O sensitivo Igor Swan, em sua casa de Manhattan, leu um mapa astrológico diante de uma pintura sua de 1984. Depois, ele desistiu de pintar e dedicou-se aos experimentos psíquicos. Visão sem fronteiras. Em 1976, Puthoff e Targ sentiram-se atraídos por uma ideia desenvolvida por pesquisadores soviéticos na área da parapsicologia, segundo a qual toda informação psíquica seria conduzida por radiações eletromagnéticas de frequência extremamente baixa. Sabendo que as ondas eletromagnéticas se tornam mais fracas à medida que se distanciam da fonte, a equipe do SRI imaginou que os videntes teriam mais dificuldade para descrever alvos mais distantes e elaboraram uma série de testes para avaliar as hipóteses. Em um deles pediu-se a Susan Harris, estudante de medicina da Universidade do Tulane, em Nova Orleans, para descrever um local da Califórnia que havia sido selecionado ao acaso por 2 guias. Apesar da longa distância, Susan aparentemente foi capaz de descrever não só o alvo, mas também o que os 2 guias estavam fazendo naquele exato momento. Ela desenhou 2 figuras jogando algo parecido com uma brincadeira de lançar disco em um local aberto. Segundo Targ, naquele exato momento, os 2 estavam brincando com um aviãozinho que haviam feito de um pedaço de papel encontrado no local. Outras experiências posteriores, tal como esta mostrada aqui, também desacreditaram a teoria da frequência baixa. Uma ensolarada pista de concreto aparece nessa foto tirada por Harold Puthoff na minúscula ilha de San Andrés em 12 de abril de 1973. Também um desenho acima feito do mesmo dia por um observador à distância na Califórnia. Roma chamando Detroit. Em novembro de 1979, Elma Gruber, a Marilyn Skillich, 2 pesquisadores de parapsicologia tentaram reproduzir o trabalho de Puthoff e Targ a uma distância maior. Todos os dias, durante 10 dias, Gruber passava 15 minutos em um local selecionado ao acaso em Roma, na Itália. Em sua casa em Detroit, Maryland, anotava suas impressões a respeito do local onde estava Gruber. Os resultados impressionaram os 5 juízes encarregados de avaliar as descrições. Apesar da disparidade de 100 mil para 1, 6 entre as 10 tentativas obtiveram êxito. Os alvos variavam do telhado da Catedral de São Pedro ao da Vila Borghese. No 6º dia, Gruber encontrava-se no alto de uma pequena colina, observando o aeroporto internacional de Roma. De lá, ele poderia avistar as pistas, terminais e aviões, e via também a área mais próxima, repleta de buracos escavados por caçadores de tesouro, ávidos por desenterrar valiosas moedas antigas. Skillich começou a sessão daquele dia carregando as cortinas da sala e acomodando-se em sua poltrona favorita. Em seguida, cerrou os olhos e fixou a mente no rosto do parceiro, perguntando várias vezes a si próprio: "Onde ele está?", perguntou, e então esboçou a descrição à direita. "Pista de avião?", perguntou. "Luzes vermelhas forte, profundidade de campo. O mar parece deslocado, frio, um buraco de solo com uma vela no chão, flores talvez não verdadeiras, ar livre. Vejo o céu escuro, ventoso, frio, algo subindo." Imediatamente após a sessão da divisão à distância, Skillich acrescentou: "Uma embarcação me vem à mente.
As sensações que tive foram de ar livre e Elma estava em algum tipo de, não sei se é instituição a palavra certa, mas algo como uma instalação pública. Ele estava em pé, distante de estrutura principal, embora pudesse vê-la, pode ser um estacionamento ou um campo ligado à estrutura que identifica o local. Quero dizer um aeroporto, mas isso parece muito específico, atividade e pessoas, mas ninguém perto de Elmar. Avaliação por computador. Há muitos críticos alegavam que as primeiras experiências que visam a distância, inclusive as de Puthoff-Target ou de Skillet e Gruber, confiavam em excesso no julgamento humano, que poderiam prejudicar os resultados finais, sendo tendencioso ou influenciado pela capacidade de cada um. Para evitar tais exclamações, em 1979, Robert Jahn, reitor da Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas da Universidade de Princeton, juntamente com os pesquisadores de parapsicologia Brenda Dunn e Roger Nelson, desenvolveram um novo e pioneiro método de avaliação que dispensava juízes. Os pesquisadores forneciam aos videntes e aos guias 30 questões padronizadas sobre o alvo, que poderiam ser respondidas apenas com sim ou não. Após a sessão, os dois conjuntos de resposta eram digitados e introduzidos em um computador, que fazia a comparação entre ambos e também com descrições das centenas de outros locais selecionados. Depois de 334 experiências com cerca de 40 videntes, Jahn concluiu que era quase certo que as descrições escritas como à direita do castelo Urquhart, na Escócia, continham uma dose substancial de informação pragmática. Rochas com retranças desiguais, altura, oceano escuro, azul escuro, ondas espumejantes quebrando nas rochas, perguntou. Montanha ou rochedos altos sobressaem da água. Verde escuro à distância. Gaivotas, perguntou. Pelicano sobre um poste. Areia, farol, perguntou. Estrutura alta, arredondada. Telha em cone. Janelas no alto. Caminho que leva até elas ou uma estrutura maior. Com um castelo. Cachorro preto, pergunta. Pelo longo e encaracolado. Sensação de velha, fora de uso. Decadência, perguntou. Bolou, umidade. Ponte levadiça, perguntou. Madeira, cheiro de mar, flores, neve, no alto de uma montanha, perguntou. Qualquer um pode fazer. Nas primeiras experiências realizadas pelo SRI, participantes que jamais haviam revelado qualquer habilidade paranormal descreveram alvos com a mesma precisão dos experimentados sensitivos. Essa constatação levou o pesquisador Russell Targ a adotar a ideia de que a visão à distância nada mais era do que uma habilidade democrática. Qualquer um pode praticá-la, disse ele. É preciso apenas deixar a mente livre e receptiva. Não tente descobrir nomes de locais, nem deduzir onde ficam ou como são. Descreva simplesmente as formas e sensações que o local desperta em você. No entanto, o grau de habilidade para fazer isso depende em grande parte do ambiente onde o agente trabalha. Esclarece Stefan Ischwatz, diretor da Sociedade Mobius, uma fundação de Los Angeles dedicada à pesquisa parapsicológica. No início dos anos 80, ele e os outros pesquisadores conduziam uma experiência maciça de visão à distância durante 9 meses, usando fotos como alvo e não locais distantes. As fotos foram selecionadas ao acaso por um computador. Em um grupo de 72, eram projetadas dentro de uma caixa vedada e trocadas a cada 20 minutos. Pedia-se aos agentes 3.300 pessoas selecionadas através de um anúncio em uma revista para desenhar a imagem que lhe viesse à mente em relação ao alvo. Os participantes não sofriam pressão para seguir um cronograma rígido. As pessoas receberam instruções para registrar suas impressões apenas quando sentissem vontade de fazê-lo. Segundo Stefan, os resultados foram comparáveis aos dos primeiros experimentos de visão à distância.
Quando esta imagem da Torre Eiffel foi projetada, um participante desenhou uma cena abaixo e descreveu uma estrutura preta de ferro mais íngreme do que uma pirâmide, possivelmente com ameias e entalhes. A serviço do Tio Sam, contratos de proteção são muito comuns na indústria americana, mas poucos oferecem a variedade de serviços prestados pela Psi-Tech, uma empresa de Albuquerque, no Novo México, que se propõe a fornecer apoio psicológico para clientes como o Exército, o governo ou a indústria. Fundada em 1989 por Edward Dames, um major aposentado do Exército com experiência em serviço secreto, a empresa emprega 6 funcionários sensitivos, treinados com no que chama de técnicas de visão à distância. Segundo Dames, tais funcionários têm um dom de ver e descrever locais distantes com precisão, inclusive os esconderijos iraquianos de armamentos nucleares e biológicos, que, segundo ele, foram detectados em 1991 através da visão à distância. A empresa afirma que já fez serviço de espionagem industrial na área automobilística, tendo sido contratada por uma fabricante concorrente. Como explica Dames, a visão à distância não funciona apenas em distâncias físicas, mas também em distâncias temporais. Ele conta que uma grande empresa de engenharia contratou a Psi-Tech para documentar as técnicas de mineração que poderiam um dia ser utilizadas na Lua para extrair oxigênio de jazidas minerais. A chegada da administração Reagan em 1981 incentivou uma nova onda de atividades parapsicológicas na área militar. O novo presidente, ávido por igualar-se militarmente aos soviéticos em todos os campos, também se interessava pessoalmente por astrologia e era aberto a ideias novas. Isso influiu no desenvolvimento das pesquisas paranormais. Sob a administração Reagan, a CIA teve renovado seu antigo desejo de realizar experiências na área, e logo surgiram oportunidades para que os paranormais atuassem em âmbito internacional. Em dezembro de 1981, por exemplo, membros das Brigadas Vermelhas, uma famosa organização terrorista italiana, sequestraram o general brigadeiro americano James Dozier, comandante militar da OTAN em Verona, na Itália. Invadindo o apartamento do general em Verona, os sequestradores deram uma surra violenta em Dozier, amarraram e amordaçaram sua mulher e em seguida atiraram em um grande caminhão. Embora oficialmente o sequestro de Dozier fosse um caso de polícia, desencadeou-se uma onda de atividades militares na Itália e nos Estados Unidos. Os americanos estavam particularmente ansiosos para recuperar o general. Dozier possuía informações altamente secretas sobre a localização de tropas e armamentos por toda a Europa. Além do mais, seu sequestro representava um desafio direto ao grupo de Reagan, que chegara à Casa Branca em meio a repetidas promessas por fim do terrorismo. Enquanto os oficiais americanos pressionavam seus colegas italianos para que intensificassem as buscas de Dozier, o Pentágono mobilizou suas próprias forças em uma operação batizada de Colheita de Inverno. Entre tais forças incluiu-se, segundo Steve Emerson, investigador de operações militares secretas nos anos 80, o recurso a paranormais orientados por 2 unidades do serviço secreto. As informações fornecidas pelos paranormais que trabalhavam para o Pentágono eram reforçadas por dicas e pistas enviadas por paranormais do país todo. Pelo menos um desses voluntários parecia ter uma clara evidência surpreendente, descrevendo detalhes de que não havia chegado ao conhecimento público, tal como a posição dos brincos da mulher de Dozier sobre o piso do banheiro ou o tamanho do caminhão na qual os sequestradores haviam colocado o general.
Esse sensitivo, cujo primeiro nome era Gary, acabou por vencer a resistência e o ceticismo dos oficiais do Pentágono. Ao descrever minuciosamente um cômodo que jamais vira, durante 2 dias, Gary estudou com atenção mapas e fotos no norte da Itália, descrevendo aos militares a casa onde se acreditava que 12 estivesse preso, bem como os locais por onde ele fora transportado. Infelizmente, essas informações, que seriam cruciais para as investigações, não se mostraram tão precisas quanto as anteriores. De nada serviram para os investigadores italianos. A maioria das outras pistas fornecidas pelos demais paranormais também não teve utilidade. Mas a operação Colheita de Inverno prosseguiu normalmente e vários paranormais foram enviados à Itália. Inclusive um americano desconhecido, que já trabalhara anteriormente com a polícia da Califórnia. Ao chegar ao país, ele logo fez aumentar os receios dos militares que o acompanhavam, quando se recusou a ir até o centro de operações de Vicenza, sem antes parar em um bar para o último gole. No dia seguinte, pelo menos, aparentemente, o paranormal conseguiu redimir-se em um encontro no qual participavam um oficial do Serviço Secreto Americano e um representante da Polícia Nacional Italiana. De maneira resumida, descreveu a eles o local onde acreditava que o general deveria estar preso. Veja uma casa pequena, feita de pedra. É cercada por um muro também de pedra e algumas árvores. É coberta com telhas e fica perto de um entroncamento de estradas. Ao fundo há umas montanhas. A descrição adaptava-se a várias casas da Itália setentrional, mas dentro de alguns dias os italianos acabaram descobrindo uma que parecia combinar com a descrição do sensitivo. Protegidos pela escuridão da noite, os investigadores concentraram 500 soldados na área, atrás dos muros de pedra e ao longo das ruas das vizinhanças. De madrugada, a polícia italiana invadiu o local e, para a consternação dos oficiais de todos os níveis, descobriram uma indignada e comum família italiana, totalmente inocente. A desastrosa busca daquela manhã marcou o fim da participação dos paranormais na Operação Colheita de Inverno, 42 dias após o sequestro. 12 foi resgatado por uma equipe antiterrorista italiana, levado para um prédio de apartamentos em Pádua, graças a uma ação que combinou a investigação policial tradicional com métodos secretos e altamente tecnológicos de busca. Apesar do fracasso dos paranormais envolvidos no caso Dozer, acredito que os Estados Unidos tenham recorrido a sensitivos em pelo menos 2 outras operações secretas. Em 1982 ou 83, consta que vários paranormais tentaram implantar aparelhos eletrônicos de escuta clandestino na casa do ditador panamenho Manuel Noriega. Depois de estudar fotos clandestinas de sua mansão fortemente guardada, os agentes elaboraram um relatório de 2 páginas descrevendo a aparência externa e o mobiliário da casa, além da localização dos quartos, sistema de vigilância, cães, câmeras de segurança. Tais informações não chegaram a ser comprovadas, mas os videntes obviamente enganaram-se no que dizia respeito à localização dos cães, uma vez que 2 agentes encarregados de colocar aparelhos de escuta mal conseguiram fugir por cima do muro do jardim, depois de um encontro inesperado com os temíveis cães de guarda. O Pentágono também recorreu a paranormais durante um envolvimento americano nos conflitos do Líbano, em 1984. Mais uma vez, o objetivo era uma casa, desta vez de propriedade de um provável líder terrorista chamado Fadlallah. Em uma tentativa de poupar os vizinhos de Fadlallah, mas querendo montar uma armadilha para o suspeito, os agentes antiterroristas pediram a um grupo de paranormais que descrevessem com a maior precisão possível o interior da residência, baseando-se apenas em uma descrição bem genérica da casa. Os paranormais elaboraram um relatório detalhado acerca das trancas de porta, da decoração das paredes e do número de ocupantes. A precisão do relatório espantou os oficiais mais céticos, mas afinal eles acabaram não utilizando tais informações, nem mesmo verificando sua exatidão. Deixando de lado o aparente insucesso dessas incursões paranormais, alguns pesquisadores militares americanos têm às vezes vislumbrando uma perspectiva mais ampla, na qual esforços despendidos atualmente no campo da espionagem psíquica são meros passos em direção a um futuro na qual as forças da mente estarão integradas ao arsenal militar. Uma das descrições mais precisas dessas hipóteses data dos anos 70, época em que a moral militar americana estava baixa. Tudo começou após o desmoralizante desfecho da guerra no Vietnã, quando o exército saiu à procura de novos meios para treinar e motivar suas tropas. Novas ideias apareceram com a equipe do Comando Delta, uma organização integrada por 300 oficiais das Forças Armadas, que apresentou uma série
de sugestões altamente criativas. Algumas visavam a implantação de equipamentos sofisticados, outras valorizavam o desenvolvimento dos recursos humanos. Entre estas últimas estava a proposta de uma unidade militar denominada de um novo tipo de soldado, um moderno guerreiro monge. Os membros do 1º Batalhão da Terra, tal como essa unidade de guerra psíquica deveria ser chamada, seriam super soldados, treinados não somente nos métodos tradicionais de combate, mas também em técnicas paranormais, tais como levitação, cura e viagem fora do corpo. Comunicando-se telepaticamente, eles disporiam de armas modernas, embora conscientes de que a força das mesmas era o mais fraco de seus poderes. O maior deles seria o amor. A ideia dessa estranha unidade militar brotou na mente do tenente-coronel Jim Cannon, um veterano do Vietnã, diplomado em artes e com trabalhos na área de jornalismo televisivo e análise de sistemas. Contratado pelo Comando Delta para pesquisar o potencial do ser humano, Cannon visitou mais de 130 grupos da Nova Era, na Califórnia, no fim dos anos 70. Ele aliou o conhecimento adquirido junto a esses grupos às mais recentes descobertas de mestres das artes marciais, psicoterapeutas, teólogos e gurus orientais, para então elaborar um manual com as regras ecléticas do 1º Batalhão da Terra. O livro, ricamente ilustrado com caligrafia e ilustrações do próprio Cannon, esboçava o desenvolvimento de um guerreiro monge, sob vários ângulos. Seu treinamento começaria por uma programação de um ano, enfatizando 5 áreas por ele batizadas de trabalho da cabeça, do corpo, biológico, do coração e psíquica. O trabalho da cabeça incluía o aprendizado dos problemas da vida. O do corpo visava o desenvolvimento da força e habilidades físicas, inclusive yoga e artes marciais. O trabalho biológico preocupava-se em usar alimentos e ervas para fortalecer um instrumento corpo-mente, enquanto o trabalho do coração tinha por objetivo manter e utilizar os contatos com outras pessoas. O trabalho psíquico envolvia o estudo da consciência, visando transcender o universo material. No campo do trabalho psíquico, bem como em cada uma das outras disciplinas, o guerreiro monge teria que passar por certas provas para chegar à perfeição. A primeira delas seria ouvir e ver os pensamentos de outra pessoa. Praticantes mais avançados aprenderiam a viajar fora do corpo e mais tarde a movimentar objetos com a força do pensamento. Os iniciados poderiam finalmente chegar a atravessar paredes. Um mestre estaria apto a ultrapassar a barreira de prata. Uma frase marcante que permaneceu sem definição. Embora as ideias contidas no manual do 1º Batalhão da Terra fossem tal como a barreira de prata, um tanto nebulosas em vários pontos, elas visavam claramente uma mudança radical no pensamento militar. Cannon pretendia uniforme sem uniformidade e uma rede de pequenos grupos que decidiria por consenso. Tais sugestões provocaram reações contrárias por toda parte dos oficiais mais velhos do exército, relutantes em arriscar suas carreiras por algo tão alheio aos padrões convencionais, apesar da simpatia de alguns membros do alto escalão e do interesse de uma equipe de futebol de Dallas, preocupada em melhorar o condicionamento físico dos atletas. O batalhão jamais chegou a se tornar realidade. Perdido no limbo das indecisões e recusas oficiais, o fim do 1º Batalhão da Terra demonstra a extensão da guerra declarada ao desenvolvimento dos poderes psíquicos com fins militares. No entanto, nenhuma organização militar pôde ignorar tal campo, desde que haja a mais leve possibilidade de que tais habilidades paranormais possam afetar a segurança nacional. Com o objetivo de evitar uma derrota devastadora, governos de mente mais aberta deveriam supervisionar e analisar todos os caminhos trilhados pela pesquisa psíquica, mesmo correndo o risco de expor-se eventualmente ao ridículo. Para os parapsicólogos, no entanto, as opções não são tão claras. Muitos concordam com o russo Targ, que deixou o SRI por considerar excessivo o envolvimento dos militares nas pesquisas psíquicas. Constrangidos com a necessidade de manter tais pesquisas em segredo, preocupados com a aplicação dada a seu trabalho, tais pesquisadores preferem confiar no apoio civil, por mais difícil que seja. Segundo as palavras de Richard Brugton, pesquisador do Instituto de Parapsicologia da Universidade de Duke, as habilidades psíquicas, ainda que compreendidas e dominadas, devem ser utilizadas para a ajuda e a cura de seres humanos, e não para a sua destruição. Um desfigurado general, James Dozer,
sequestrado por terroristas das Brigadas Vermelhas em dezembro de 1981, exibe mensagens de seus captores, mantido 42 dias em um apartamento de Pádua. 12 foi procurado por equipes que incluíram paranormais. Embora não resolvesse esse caso, é provável que os evidentes continuem no serviço secreto. Os paranormais.